Ok, uma boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar presente aqui com vocês, nesse estudo da doutrina espírita. Eu agradeço o convite, fico feliz com ele. Meu nome é Nádia Matos, eu sou espírita há muitos anos, trabalho na área mediúnica, trabalho na área de estudos também, e ligada atualmente à Federação Espírita do Estado da Bahia, onde nós fazemos nosso aprendizado de doutrina espírita e de serviço na seara espírita. Eu gostei muito dessa temática, eu gosto muito de fazer comentários, exposições sobre o livro sobre a codificação em geral, eu sempre prefiro, e o livro dos Espíritos sempre tem um carinho especial, porque eu gosto demais da forma como Kardec organizou, eu gosto da forma como ele pergunta, eu gosto das explicações dele, da clareza da linguagem, é sempre muito bom e, claro, cada pergunta daquelas tem um mundo de informações e oportunidades de crescimento para a gente. O tema é Ocupações e Missões dos Espíritos, ele está na segunda parte do Livro dos Espíritos. Essa segunda parte, nós sabemos que o Livro dos Espíritos foi a obra inicial que Kardec publicou a partir das vivências que ele tinha com os espíritos superiores, as perguntas, as respostas. Ele organizou, nós usamos a palavra codificador por isso, ele sistematizou todo esse processo, e ele publica o Livro dos Espíritos em 1857, depois ele revisa, sempre com a orientação dos espíritos, e eu acho que em 1859 ele publica essa edição, que é definitiva, que nós utilizamos até hoje, onde ele reorganizou, no início tinham 3 partes, ele fez em 4 partes. E isso é importante porque cada uma daquelas 4 partes ela vai ser aprofundada e desdobrada em uma obra que o próprio Kardec publicou. Então, Kardec publicou diversas obras, algumas eram obras inteiramente inéditas, outras ele publicava, né, excertos, partes daquela obra, como ele fez, ele publicou a prece, que é dos capítulos finais de O Evangelho segundo o Espiritismo, etc. Então, cada uma daquelas partes do Livro dos Espíritos, ele vai publicar um outro livro e 5 vão compor, quer dizer, o Livro dos Espíritos e mais os outros 4 livros vão compor o que a gente chama de codificação, embora a gente possa estender também, né, mais as obras básicas, o Pentateuco Espírita, há vários nomes. Então, esse capítulo que nós estamos trabalhando, ele é um capítulo da segunda parte. A segunda parte se chama do mundo espírita ou mundo dos espíritos. A primeira parte é sobre Deus, a criação, os elementos gerais do universo. A segunda parte é essa, sobre o mundo espírita, ou mundo dos espíritos. Lembrando aqui que a palavra espírita é um adjetivo que Kardec propôs que se referisse a espíritos. Então, o adjetivo espírita é uma qualidade relativa a qualquer coisa relacionada com os espíritos. E o adjetivo espiritista seria um adjetivo relacionado a nós que somos seguidores do espiritismo. Mas acabou que não deu certo, a gente chama espírita a quem pratica o espiritismo e chama espírita a aquilo que se refere ao mundo espiritual. Então, para as pessoas que, como é uma reunião doutrinária, então ela fica para um público que é diversificado. Então, tanto tem as pessoas que já conhecem, já estudam, como tem pessoas novas. Então, quando ele diz do mundo espírita, ele está se referindo ao mundo espiritual, ao mundo dos espíritos. E o 10º capítulo, esse que nós vamos trabalhar hoje, ele vai trabalhar várias coisas relativas à natureza dos espíritos, aos seus relacionamentos, à encarnação, à reencarnação, à desencarnação, à emancipação da alma, tudo isso está nessa segunda parte. Então, qualquer coisa que a gente queira saber sobre
A natureza dos espíritos, seu relacionamento com o mundo corporal, uns com os outros, a gente vai encontrar nesta segunda parte. E aqui ele está quase encerrando, porque termina no 11º capítulo, que vai falar dos 3 reinos, e nesse capítulo 10 ele vai nos dizer sobre as ocupações e missões dos espíritos. Isso é muito interessante, porque eu vou lembrar que nós vivemos numa sociedade para quem o trabalho tende a ser considerado como um castigo, não é? Ou um castigo, ou um esforço necessário, mas não agradável. Nós temos uma relação com o trabalho que está ainda bem longe do que a doutrina espírita nos traz. Essa nossa relação com o trabalho, ela é uma relação típica de espírito imperfeito, espírito de terceira ordem, usando ali a escala espírita que Kardec vai colocar da questão 100, mais ou menos em diante. 100, 101, 102, ele vai falar da escala espírita. E aí, a gente, trabalho é uma coisa difícil, trabalho é uma coisa que a gente faz que não tem jeito. Então, muita gente diz assim, o que você faria se você ganhasse na loteria? Uma fortuna, né? Se ganhar pouquinha coisa, não resolve. Mas se ganhar muito dinheiro na loteria, faria o quê? Ah, pararia de trabalhar. Existe uma relação entre prazer e não trabalhar. E isso é contrário ao que os espíritos nos ensinam nas leis morais. As leis morais estão na 3ª parte do Livro dos Espíritos, onde nós vamos aprender que tudo no universo é regido pelas leis divinas, pela lei divina ou natural, e que essa lei divina ela não se restringe ao plano físico. As leis da física, não é, da biologia, etc., nada disso. As leis divinas, elas regem o universo todo, portanto, também os aspectos do nosso mundo moral, do nosso mundo interno. E lá nós vamos aprender, primeiro, que a lei divina é a única para a felicidade do ser humano, e que essa lei divina, Kardec diz aos espíritos que ele fez uma divisão em 10 leis. Aí, se estava certo, os espíritos disseram, olha, contanto que vocês entendam, isso é uma questão de idade, que eles dizem isso a Kardec várias vezes. Eles estão trabalhando, porque são espíritos muito elevados, da equipe do espírito de verdade, eles estão trabalhando com a essência, os princípios gerais da vida, da realidade, do nosso ser. A forma como a gente distribui, se vai dividir em 2, em 4, em 10, em 50, isso aí é uma questão, vamos dizer assim, didática para a compreensão, ou é uma questão estrutural para o estudo, a concepção científica. E aí Kardec faz isso, e entre essas leis está a lei do trabalho. Então, trabalhar não é um castigo. Trabalhar não é um mal necessário. Trabalhar está na nossa natureza. Olha que coisa interessante. As leis de Deus, elas não são externas a nós. Elas não ocorrem como algo que a gente possa confrontar, que a gente possa escapar. As leis de Deus, elas são estruturantes da nossa natureza, estruturantes do nosso ser. Nós somos, vamos dizer assim, feitos de acordo com aquele sistema. Eu gosto de fazer uma comparação bem simples, mas para mim vale a pena, que é assim, nós seres humanos, nosso corpo orgânico, nós somos mamíferos, né? E uma das características é que nós respiramos pelos pulmões. A gente precisa respirar, precisa do oxigênio para manter o corpo vivo, se não tiver oxigênio, vamos morrer, mas a gente respira tirando o oxigênio do ar. Ora, os peixes, né, eles não fazem isso. Eles tiram o oxigênio da água. A água tem oxigênio, mas se nós mergulharmos num meio líquido, na praia, num rio, num lago, onde seja, a gente não consegue. Por quê? Porque nosso corpo não está estruturado para conseguir. A gente não tem guelras, né? Não tem aquele sistema que os peixes têm. A gente não tira o oxigênio da água. O nosso corpo automaticamente ele tira o oxigênio do ar. Nós temos pulmões, um sistema respiratório aéreo. Então,
Isso é uma analogia, é um símbolo para a gente entender. Todas as criaturas, elas são estruturadas dentro da lei de Deus. Então, não dá. A gente pensa, porque somos ignorantes, somos espíritos de terceira ordem, não compreendemos Deus, não compreendemos suas leis, então nós imaginamos que as leis de Deus são iguais às leis humanas, que se a gente não quiser cumprir, é só teimar e não cumprir. Ainda vai conseguir fugir da prisão, processo, vai conseguir fingir que não vai nada, vai conseguir encobrir. Não dá, porque ao contrário da lei humana, que é real, que é externa ao indivíduo, que é um pacto, é um acordo feito na sociedade, de Deus, elas são estruturantes, elas fazem parte de nós. Não só nós, seres humanos, mas toda a criação, ela funciona dentro dessas leis. E aí, trabalhar não é um castigo. Trabalhar é parte do processo de existir. Lembra que Jesus, no Evangelho, tem uma frase muito interessante onde ele diz: meu Pai, que é Deus, até hoje trabalha e eu também trabalho. Então, a doutrina espírita nos propõe uma concepção de trabalho extraordinariamente mais sofisticada, mais complexa e mais avançada do que geralmente nós temos nesta sociedade que nós construímos. E nós vamos entender que o trabalho, e aí trabalho, obviamente, não se refere a trabalho remunerado, não se refere ao trabalho como as sociedades estruturam, que aí, ao longo do processo evolutivo, cada sociedade foi estruturando a sua existência, o seu caminho, de acordo com as suas condições, principalmente com o seu nível evolutivo e sua compreensão das leis de Deus, da realidade, o desenvolvimento da inteligência, também o desenvolvimento moral. Então, houve sociedades que se fundamentaram na escravização de outros seres humanos e achavam normal, não achavam que houvesse problema nisso. Houve sociedades, e aí até hoje a gente tem, onde você tem uma divisão de trabalho. Existem trabalhos agradáveis que são feitos por aqueles que podem escolher, existem trabalhos desagradáveis, difíceis, às vezes até danosos para a saúde, que serão feitos por aqueles que não têm opção e lhes é imposto. Ora, a gente precisa compreender que esta formulação do trabalho é uma formulação social. Ela é limitada e ela é distorcida pelas nossas limitações e pela nossa ignorância, pelo nosso baixo nível evolutivo. Quando nós evoluirmos, quando tivermos compreensão, a vivência das leis de Deus e do próprio Deus, nós vamos ter uma outra relação com o trabalho. E por que eu estou me estendendo nisso? A lei de trabalho, ela está naturalmente associada às ocupações. E é por isso que nós vamos ver que todos os espíritos se ocupam de algo. É necessário, é um movimento espontâneo. Claro, aí Kardec vai perguntar, mas não tem espíritos que não querem fazer nada? Tem. E os espíritos vão responder dizendo, mas eles já começam a sofrer, no caso de serem encarnados, na encarnação. Existe um relato, a quarta parte do Livro dos Espíritos, ela trata das esperanças e consolações. Ela vai falar do que ocorre depois da desencarnação na vida espiritual. E ela é aprofundada num livro chamado O Céu e o Inferno. Um livro muito interessante, normalmente pouco estudado, mas muito rico. É impressionante como Kardec aborda cada temática. Ele fala sobre o passamento, que é o processo de desencarne em si. Ele fala sobre o futuro, o porvir, né? O futuro depois da morte. Não existe nada, existe alguma coisa, os castigos, as penas permanentes, o inferno, o céu, o purgatório. Ele vai descrevendo tudo isso na primeira parte, que ele chama de a doutrina. Na segunda parte, Kardec vai trazer um estudo extremamente completo dos tipos de espíritos, de acordo com o nível evolutivo e de acordo com os interesses. Então, você vai ver ali
acho que são 72 espíritos que ele traz. É como se fosse uma coisa que a gente faz profissionalmente ou na universidade e tudo, ou às vezes em empresas também, estudo de caso. Ele vai fazer estudos de caso, então ele vai dividir assim, espíritos felizes, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos, e ele dá vários exemplos de cada um. Lá nós temos o caso, um espírito que foi, né, atendido e estudado na Sociedade Espírita de Paris, onde, acho que o nome dela era Adele, o nome é assim, Adele, uma nulidade sobre a Terra. Por quê? Porque essa Adele chega como um espírito está sendo. E acho que é Kardec mesmo fazendo o diálogo. Sem nada. Ele aí vai perguntar a vida dela. Ela tinha sido uma mulher na sua última encarnação. Ela tinha sido uma mulher na sua última encarnação e ela tinha sido uma mulher de uma classe social bem razoável, tipo assim, classe média alta. Então, ela era casada, tinha filhos. Ela vai descrevendo, a partir de perguntas, o que ela fazia. Ela não fazia nada. Ela ia para alguma festa, ela fazia parte social, e pergunta assim, mas quem cuidava da casa? Ah, tinha empregados para cuidar da casa. Mas quem cuidava das crianças? Não, tinha empregados para cuidar das crianças. E ela não estudava, ela não trabalhava. A única coisa que ela fazia, acordava de manhã, ela se vestia, ela se penteava. Isso sou eu que estou dando minúcias, né? Mas ela não tinha nenhuma tarefa, nenhum comprometimento, mesmo com a própria família, tinha aquela vida social. E ela desencarna e continua do mesmo jeito. Então, Kardec começa a tentar aquele processo que hoje a gente chama de doutrinação ou esclarecimento. Não, mas você então pode fazer alguma coisa? Ela disse, não tenho nada interessante para fazer, não acho nada interessante. Ele aí diz, não, pelo menos vamos orar, porque você diz que está sofrendo, eu estou sofrendo porque é uma vida muito sem graça, eu não tenho nada para fazer. Aí ele diz, vamos orar. Ele disse, eu não sei orar. Aí ele diz, então eu ensino, vá. Não quero não, porque é muito cansativo. Aí ele cessa e sempre tem o guia espiritual, nesse caso eu acho que foi São Luís, e aí ele vai explicar que ela se habituou. Ela estava sofrendo, mas pelo visto não bastante, porque ela ainda tinha preguiça de aprender a orar, sendo que seria uma coisa que daria um valor à vida dela, né? E faria coisas mais interessantes. Ela iria sair daquela inércia. Veja que a maioria de nós não tem essa chance, porque mesmo não gostando de trabalhar e sendo preguiçoso, se a gente não fizer as coisas, a gente não come, a gente não arruma emprego. Então, meio que há mas há pessoas que conseguem ficar nesse sistema, conseguem ficar nessa inutilidade, e aí ela leva isso para o mundo espiritual. E assim, os casos todos do Céu e Inferno são muito interessantes, e eu nunca me esqueci desse caso. Eu sou assim um pouquinho preguiçosa, eu digo, olha, acho muito bom não estimular a preguiça, porque assim, aí o hábito de nada fazer, e, portanto, por nada se interessar, tornou a vida dela vazia. Os espíritos vão dizer na lei do trabalho que o trabalho desenvolve a inteligência. O trabalho, é fazer coisas, é enfrentar desafios, é descobrir soluções para os problemas que efetivamente vai fazer com que o espírito evolua. Então, nós temos problemas sociais, nossa sociedade é muito limitada, muito complicada. Então, é um trabalho você encontrar alternativas, seja no seu campo profissional, qualquer que seja ele, a política, as ciências humanas, a biologia, seja na sua vida pessoal, seja no seu relacionamento, isso para dar um exemplo. Fora os problemas pessoais que a gente tem que resolver. Nós temos metas, temos anseios, não é? Ou então temos incômodos e desejamos avançar nisso. Então, esse capítulo ele está bastante vinculado à lei do trabalho, e Kardec vai fazer diversas perguntas
para que os espíritos possam dizer. Vamos lembrar que essas perguntas estavam sendo feitas lá em meados do século XIX, onde a gente não tinha sistematizado tudo isso. Estudando o livro dos Espíritos, você relaciona. Você diz, isso tem a ver com a lei do trabalho. No céu e o inferno você tem aquilo. Outra obra da codificação. Porque a lei de sociedade. Vamos lembrar que naquela época era o início, né? A genialidade de Kardec, a elevação espiritual dele, da sua missão, e a sintonia com a espiritualidade superior, que estava sempre orientando. Então, ele começa fazendo perguntas e a primeira resposta é: todos os espíritos têm ocupações. Você pode não fazer as suas ocupações, você pode fazer igual a Adele, chegar a esse extremo. Você pode ir enrolando aqui, enrolando ali e vivendo as consequências disso. Mas ocupação nós temos, não é? Então, os encarnados, os espíritos vão dizer, eles têm ocupações relacionadas à vida física. Então, nós temos, por exemplo, ocupações relacionadas, e aí a pandemia está trazendo isso muito, né? E um avanço importante para homens e para mulheres, que é assim, nós temos que cuidar do espaço onde nós vivemos. Se você tem que ficar em casa meses a fio, saindo muito pouco, você tem pouquíssima chance de interagir, ou de ter pessoas que venham na sua casa para fazer as coisas que você não quer fazer, você descobre que se você não mantiver uma rotina, por exemplo, de higiene, de arrumação, de organização, você um dia acorda no meio do caos, e isso é muito desconfortável. Então, desde essas coisas simples, de higiene pessoal, de cuidado com o espaço, até os relacionamentos que nós temos. Veja, na família, todos os membros da família têm obrigações uns com os outros. Os pais com relação aos filhos, os filhos com relação aos pais, os irmãos uns com os outros, a família da avós, sogros, sogras, nora, genro, etc., etc., netos. Então, sempre a gente tem obrigações. Reclama, né? Às vezes, meu Deus, e isso? Mas faz parte, nós temos ocupações na nossa família, nós temos ocupações no contexto social onde nós vivemos. Nós temos ocupações neste ambiente social, mora num prédio, não pode colocar o lixo na porta a hora que quer, você tem que colocar o lixo conforme as regras, né? Estou dando um exemplo. Na hora que é definida pelo condomínio, tem que participar da reunião de condomínio, que todo mundo detesta, porque é a hora de você interagir, de você propor coisas, de você tentar, até às vezes, avançar um pouquinho naquele sistema. Nós temos ocupações, evidentemente, profissionais, que são sob contrato, remuneradas, aí você tem obrigações. Nós temos ocupações nas atividades de escolha, né? Nós, o centro espírita, a escolha do nosso coração, enfim, os encarnados têm ocupações relacionadas à vida física, não se restringe ao mundo material, mas estão relacionadas à vida física. E os desencarnados? Tem aquela impressão antiga nossa de que desencarnado não precisa fazer nada. Se você vai para um lugar ruim, né, você vai ser punido, não tem que fazer nada, só tem que ficar sofrendo ali a vida toda, eternamente. Se você vai para um lugar bom, vai para o céu, para o paraíso, aí você também não tem que fazer nada, a não ser louvar a Deus e ficar lá. A doutrina espírita, ela vai nos dizer que não é assim. Tem toda uma construção da própria evolução e da evolução coletiva que nós precisamos estar atentos, que nos cabe cumprir, que nos cabe realizar. Então, aí Kardec vai perguntar diversas coisas, e os espíritos vão respondendo. No finalzinho do capítulo, Kardec vai fazer uma síntese, e aí ele vai dar várias possibilidades de ocupações dos espíritos e de ocupações dos encarnados. Então, os espíritos, por exemplo, eles podem apenas instruir-se e se preparar para a encarnação. Então, o espírito desencarnado
a menos que ele esteja desequilibrado, desorganizado, ele vai precisar se reorganizar. Então, são espíritos que fizeram mal, que se desorganizaram muito com aquela coisa da crueldade, atraíram muitas vezes processos obsessivos, se encontram inconscientes da realidade espiritual, não sabem o que está se passando, ficam com raiva, ficam com medo, aí ficam anos no umbral. Esses espíritos, a ocupação deles seria se reequilibrarem. O ideal seria que eles não se desequilibrassem, mas uma vez que fizeram isso, eles têm que se reequilibrar. Em se reequilibrando, eles vão continuar aprendendo, instruir-se, eles vão aprender sobre o mundo espiritual, sobre a sua própria vida, sobre o que eles precisam avançar, sobre o que eles precisam superar, e vão se preparando para reencarnar. Em algum momento, eles vão ter essa oportunidade, e aí eles voltam à vida física. Claro que os espíritos mais evoluídos, eles fazem muitas outras coisas, né? E nessa síntese, Kardec vai falar, por exemplo, uma coisa que os espíritos podem fazer, os bem evoluídos, os mais evoluídos, eles podem dirigir acontecimentos. Então, você tem, por exemplo, coisas que estão acontecendo na Terra, nada está alheio à orientação espiritual, nada está alheio à presença espiritual. Vai depender da sintonia que nós possamos estabelecer. Muitas vezes podemos atrair espíritos que são iguais a nós, então tem uma limitação muito grande de percepção. Obviamente, eles não vão poder nos orientar, porque estão os dois no mesmo nível, não é orientação isso, né? É parceria. Às vezes podemos, né, dependendo dos nossos atos, do nosso padrão vibratório, podemos até sintonizar com espíritos bem menos evoluídos, bem mais atrasados do que nós, porque nós fizemos mal a eles, porque eles nos odeiam, enfim, vários motivos, e aí a gente vai ficar vinculada a esses seres. Mas isso é apenas uma pequena parte. Nós vamos lembrar que os bons espíritos estão sempre trabalhando no bem e que eles atendem a espíritos mais evoluídos ainda, e todos estão vinculados a Jesus, o governador do planeta, e sua equipe de espíritos superiores. Então, o tempo todo, as ações humanas estão sendo orientadas, amparadas na direção do bem por espíritos mais elevados, tanto muito elevados, esses que dirigem grandes acontecimentos. Então, vamos dizer assim, você tem uma situação como essa da pandemia. Então, tem um vírus, esse vírus sofre uma mutação, etc., etc., e a humanidade está super impactada, e é preciso que essa experiência produza a evolução, porque tudo que existe tem que produzir evolução, já que é uma lei da vida, lei de progresso. Então, inúmeros espíritos elevados estão trabalhando conosco nesse momento, não apenas aqueles que estão ali junto dos doentes, junto dos que sofrem, junto dos familiares, junto das equipes de saúde, no dia a dia, enfrentando a dor, procurando trazer conforto, procurando ajudar a minimizar o máximo possível aquela dor, aquele sofrimento, procurando estimular espiritualmente que aqueles seres que estão vivenciando aquelas experiências possam crescer com ela, possam ter percepções mais elevadas, possam se deslocar de uma mente estreita, reduzida, uma visão de mundo e avançar, não é isso? Não apenas esses, mas aqueles que estão lá nos grandes laboratórios, nos governos, nas associações, para estimular o avanço da ciência, o avanço da gestão política, o avanço da própria organização social, o avanço em todas as direções do humanitarismo, etc. Então, esses serão, obviamente, mais elevados. Então, você tem, por exemplo, uma perspectiva, vamos lembrar no passado. Então, as nações europeias não tinham interações com os povos americanos, não é?
isso se usou muito tempo a palavra descobrir, e hoje se considera que não tinha nada coberto. Inclusive, eles já sabiam, já tinham algumas pistas, né? Os estudos já mostravam, mas eles não tinham interação. Então, espíritos elevados inspiram esses dirigentes, esses desbravadores, no sentido de que aquela experiência seja a melhor possível. É evidente que nem sempre eles conseguem tudo, porque o livre-arbítrio, aí está lá nas leis morais, a lei de liberdade, o livre-arbítrio vai permitir que a gente escute ou não, obedeça ou não, siga ou não, compreenda ou não aquelas orientações dos espíritos elevados. Mas essa é uma ocupação dos espíritos superiores, eles estarem gerenciando esses projetos e processos, e Kardec coloca aqui. Eles também podem orientar aqueles encarnados que estão e reencarnaram com tarefa de fazer avanços. Então, vamos pensar num Pasteur que trabalhou na cura da raiva, com os micróbios, etc., etc. Vamos pensar no casal que ri. Vamos pensar no Albert Schweitzer, que foi um homem, acho que ele era suíço, é um espírito muito elevado. Ele era um artista, é um homem muito rico, ele era religioso, era de alguma religião protestante, então ele fazia o bem, era uma pessoa ótima, ajudava todo mundo. Um dia ele lê numa revista como que os povos africanos morriam desesperadamente na África Equatorial de doenças que praticamente não se morria na Europa. E tudo porque não tinham recurso. Ora, qualquer um de nós, em geral, lendo isso, a gente faz uma prece, pede a Deus que ajude, faz uma contribuição, vê aí uma sociedade que esteja enviando, né, recursos para esse pessoal e continua sua vida na boa. Não. Ele mudou a vida dele toda. Ele foi estudar medicina e se der a construir hospitais, foi o resto da vida. E a esposa foi com ele também. Eu sempre gosto de colocar, porque a gente não sabe nem o nome dela, mas ela foi junto com ele também, participou e ajudou. Veja só, essa pessoa, este ser, ele tinha uma tarefa, né? Então, ele tinha um orientador à altura. Também é uma tarefa reencarnar com missão de progresso, como alguns casos que eu já citei aqui. Tá? É interessante que tem um dado momento que se discute um pouco, isso é missão, isso não é missão. A gente vê isso, às vezes, no movimento espírita. Missão só vale para grandes coisas. Quando são coisas simples, a gente não fala de missão, ou então fala para tudo. A gente vê nesse capítulo que, de certa forma, tanto faz, porque horas Kardec vai fazer a distinção, horas ele pergunta, os espíritos dizem, olha, você pode ter níveis diferentes de missão. Uma coisa simples pode ser uma missão também. Então, é simplesmente o uso da palavra. O que importa é que temos um propósito, nossa ocupação, nosso trabalho, como encarnados ou como desencarnados, tem sempre um propósito. Um propósito básico é a nossa evolução, mas não se restringe a isso. Tem uma hora que Kardec pergunta, e vem cá, um espírito inferior, ele também tem uma missão, quer dizer, a vida dele também tem um propósito, e os espíritos vão dizer, Deus aproveita tudo. Então, às vezes, aquela pessoa, às vezes, ela está fazendo mal, ela não vai, digamos assim, ela vai ter que lidar com as consequências daquilo, ela precisa superar e sair dali. Mas aquilo que ele está fazendo vai poder ser útil para pessoas que precisam daquela experiência, que podem fazer um crescimento espiritual com ela. Então, você não vai chamar de missão. Não quer dizer que você tem a missão de ser um assassino, ou que você tenha a missão de ser uma pessoa cruel. Isso não existe. A missão, os propósitos nossos reencarnatórios são sempre de fazer o bem, sempre de acordo com a lei de Deus. Ninguém faz uma programação evolutiva para matar ninguém. Ocorre, porém, que pela nossa inferioridade, a gente muitas vezes dá mais vazão, dá mais
oportunidade ao mal que há em nós, às práticas viciosas, às paixões, etc. E aí isso se torna um problema, nós agravamos situações. Não quer dizer que as pessoas que estão envolvidas com aquilo, elas não possam aproveitar aquela experiência, mas não foi a intenção. Ele vai falar também que existe uma missão que os espíritos podem ter, que é uma missão de orientação. Então, eles podem orientar indivíduos, famílias, reuniões, grupos, povos, enfim. Aí Kardec, isso é a síntese de Kardec, ele vai dizer, ó, podem ser anjos guardiães, que têm a tarefa de orientar a pessoa, nós sabemos que todos nós temos um anjo guardião, que é um espírito elevado, é um espírito de segunda ordem, de uma ordem superior à nossa. Existem o que costumava se chamar de gênios protetores, então, assim, espíritos com afinidade no campo da música, estimulando artistas a desenvolverem cada vez mais uma música que seja mais espiritualizada. Espíritos com afinidade no campo científico, estimulando a desenvolverem, etc., etc. Você tem os espíritos familiares, eles orientam famílias, eles, de algum modo, estão vinculados àquelas famílias, depende também do nível evolutivo. Enfim, essa tarefa de orientação, ela existe. Ele vai falar de ocupações dos espíritos, presidir fenômenos da natureza. Embora a natureza física ela tenha suas leis, mas todo o processo é ordenado e ele sofre interferência da espiritualidade. Então, muitas vezes o espírito se dedica a essa tarefa de presidir a esses fenômenos da natureza. São chamados espíritos da natureza. A gente vê isso, às vezes, em livros de André Luiz, a gente vê na própria codificação, etc. Ele vai dizer também que, às vezes, os espíritos, a ocupação deles é se meter com as atividades humanas, com os divertimentos, mas ele vai dizer, os espíritos vão dizer, esses são os espíritos inferiores. Veja, eles não se associam com um propósito. Eles estão tão afinizados com a esfera humana, então eles vão para festas, eles ficam envolvidos ali com aquelas intrigas de grupinho de trabalho, intrigas de qualquer contexto social, família, o que seja, né? Eles ficam ainda usufruindo prazeres humanos. A gente sabe que muitas vezes eles compartilham, pode ser a comida, tem um relato num livro de André Luiz de um casal que pertencia à família, já tinham desencarnado, eram tios, parece, de uma das pessoas da família, mas eram tão materializados, tão limitados, que eles ficavam ali e sentavam na mesa, entende? Então, isso é uma prática de espíritos inferiores. O espírito minimamente mais consciente, em saindo do corpo físico, ele vai viver a vida de espírito, que é uma vida muito mais livre, que é uma outra qualidade que dá ao espírito a oportunidade de se perceber mais amplamente, se perceber como espírito, reencontrar entes queridos de outras vidas, fazer aprendizados, é outra história, é outro universo, é outra possibilidade. Então, quando isso fica aqui, junto de fumante, de gente que bebe, fazendo coisas triviais, jogando, se metendo em fofoca, que é um espírito muito atrasado, no sentido de que ele está muito identificado com a dimensão material. E aí, uma coisa interessante é quando, falando das atividades dos encarnados, que a gente falou, missão de progresso, né, o próprio processo evolutivo, Kardec pergunta, a paternidade é uma missão? Isso é muito interessante, sabendo-se aí que paternidade, a língua portuguesa não tem uma palavra que signifique que está se referindo ao pai e à mãe. A gente usa a mesma palavra para o pai e para os dois. E aí, nesse caso, a palavra paternidade é paternidade e maternidade. Então, você educar filhos é uma missão, os espíritos vão dizer que sim, né? E a tarefa dos pais é uma tarefa extremamente importante. Ela é parecida com essa tarefa de orientação
A gente falou que pode orientar indivíduos, grupos, etc., nações e povos, e que, por exemplo, a gente tem Ismael, né, que é o espírito elevado, superior, que orienta a nação brasileira. Então, ele é muito evoluído para poder orientar uma nação inteira, não pode ser um espírito atrasado. Mas, para você ser pai ou mãe, você tem que estar encarnado, porque é um atributo do encarnado. Depois que você desencarna, você pode até se manter ligado a essa função de pai ou mãe, mas não tem que ser. O espírito desencarnou, ele segue a vida dele de espírito, né? Em princípio. E depois a gente já teve filhos em várias vidas e os espíritos nos ensinam que as afeições que prosseguem depois do túmulo, às quais a gente continua vinculado, são as afeições espirituais. Então, o fato de você ser casado com alguém, ser irmão de alguém, ser filho ou ser pai de alguém, não implica que você vai ter que continuar isso depois do desencarne. Isso geralmente é uma escolha do espírito, ou porque tem muita afinidade, ou porque ele se sente, muitas vezes, responsável pelo que não fez. E aí, todo o processo de avaliação da consciência, porque sabemos que ninguém nos julga, Deus não nos julga, os espíritos não nos julgam, Jesus não nos julga, a nossa consciência é que vai ter a dimensão de qual foi a realidade da nossa relação com as leis de Deus. Então, esta avaliação que a gente faz ao desencarnar é a avaliação assim, eu fiz tudo o que eu podia para orientar este ser, para facilitar a evolução dele, que essa é a função espiritual dos pais e das mães. Orientar aquele espírito para que ele possa avançar espiritualmente, evoluir, diminuir suas más inclinações, diminuir paixões, vícios, etc., cumprindo a sua programação evolutiva, o programa reencarnatório que fez. Então, se os pais fizeram o melhor que podiam, ok? Então, tá bem, tá tranquilo, porque neste planeta não tem ninguém perfeito. O pai e a mãe são também espíritos imperfeitos. O que importa aí, o que conta aí é que ele se empenhe, que ele se esforce, que ele faça o melhor que ele puder. Obviamente, se aquele pai ou aquela mãe fosse mais evoluído, iria fazer mais coisas e coisas melhores. Mas o que conta é o comprometimento, é o esforço, é o empenho. Se os pais fizeram isso, não importa se o filho se desorganizou, se desequilibrou, não cumpriu programação evolutiva nenhuma, fez o mal, é responsabilidade dele, não é responsabilidade dos pais. Por outro lado, quando os pais se dão conta, e aí o Livro dos Espíritos, em outro local, não fala de reencarnação, ele vai dizer que é muito comum, porque, como também somos espíritos imperfeitos, muitas vezes, ao invés de dominar, ajudar o filho a dominar suas más inclinações, o que os pais fazem é estimular, porque é tão bonitinho, olhe como ele é, olhe. Às vezes a pessoa nem se dá conta, mas ela vai apreciando aquela qualidade que ela não tem, né? E que ela gostaria de ter. Qualidade aí no sentido geral não é uma coisa boa. Então, é também uma ocupação e uma ocupação muito importante que os espíritos encarnados assumem ao receber os filhos de Deus como seus filhos para eles fazerem um processo educativo. E aí, por outro lado, Kardec pergunta, mas às vezes os pais não fizeram nada, até fizeram coisas muito erradas, e o filho, ele mesmo, se equilibrou. Ok, foi ótimo para ele. Ele, como espírito, teve uma prova de pais irresponsáveis e ele conseguiu vencer. Mas cada um vai responder pela forma como lida com as suas ocupações. E aí nós vamos finalizar pensando um pouquinho o que nós fazemos com a nossa vida em relação às ocupações. Como nós vamos, então, vivenciar este fato?
Nós temos ocupações, essas ocupações visam a nossa evolução, visam a gente contribuir para o crescimento geral dos outros, das pessoas que estão perto, depende do âmbito da nossa ação. Então, o que a gente deve fazer? Então, primeiro de tudo, a gente deve aproveitar as oportunidades que aparecem no nosso caminho. Não se trata de a pessoa ficar a vida toda tentando descobrir qual é a missão dela, porque as pessoas têm uma ideia de uma missão como uma coisa assim meio mágica. Veja, você tem seu projeto, mas você vai descobrir à medida que você vai vivendo. E esse capítulo nos dá uma dica interessante. Os espíritos encarnados têm missões relacionadas à vida física. Então, vamos cumprindo os nossos deveres, as nossas obrigações, as nossas tarefas, vamos fazendo o melhor que a gente puder. E aí estaremos nos exercitando na lei do trabalho, que à medida que o tempo vai passando e você vai amadurecendo, você vai se interessando, lembre que a gente tem orientação espiritual sempre, você vai se interessando e se direcionando para tarefas específicas que serão tão mais amplas, tão mais significativas quanto você puder dar conta. Não é desdouro nenhum a pessoa ter uma vida simples com uma tarefa simples. É o que ela deu conta, é o que ela se propôs, ela precisa realizar bem. Do mesmo modo, o outro que tem uma vida com projetos enormes que afetam multidões, eles também precisam dar conta dessa tarefa que assumirem. Então, primeiro, aproveitar as oportunidades. Segundo, manter a conexão com o alto, através da prece. Então, nós vamos orar para nos conectarmos com o nosso anjo de guarda, com os bons espíritos, com Jesus, com Deus, e aí sim nós teremos mais facilidade de fazer escolhas mais adequadas. Vamos também aproveitar a emancipação da alma. Os espíritos dizem claramente na codificação que quando a gente dorme, a gente sai do corpo e a gente tem essa possibilidade de viver a vida no mundo espiritual, a não ser que a gente esteja tão vinculado ao mundo material que a mente fica ali e a pessoa não aproveita, mas é uma escolha. Então, vamos aproveitar a emancipação da alma para a gente poder aperfeiçoar a nossa ocupação. E, último, mas que não é o último, é o primeiro, a decisão pelo bem. É uma escolha, você decidir com você mesmo. E quando você estiver fazendo as coisas, você vai optar sempre por fazer aquilo que seja construtivo, que seja bom para os outros, que seja de acordo com as leis de Deus, até onde você sabe, que seja bom para o crescimento de todos. Isso nos leva a perceber que essas ocupações dos espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, nos colocam em sintonia, em vinculação com uma solidariedade universal. Ninguém está só. Aí a gente lembra lá da lei de sociedade. Os espíritos nunca estão sozinhos, independente de estarem aparentemente sós ou fisicamente sós. Isso é muito importante nesses tempos que nós vivemos, onde só conseguimos contato, muitas vezes, através de tecnologia. Você não está só em nenhum momento da vida, em nenhuma situação da vida. Mas não apenas está acompanhado por aqueles de sintonia, não, existe uma solidariedade universal. Jesus diz numa oração que está lá no Evangelho de João, ele diz assim: Pai, das ovelhas que me confiaste, nenhuma se perderá. É a ocupação de Jesus como governador do planeta, que não é um título, é uma tarefa. E a tarefa para um espírito puro ela dura milhões de anos. Não tem problema, porque espírito puro está fora do tempo. Então, você constrói o planeta desde o princípio, você acolhe as humanidades, você estimula o processo evolutivo, você apoia, você ampara, você vibra, você ama, até que aquelas criaturas cheguem na sua condição de liberdade total, espiritualmente falando, de libertação espiritual, de espírito puro. Mas não é só Jesus. Nós que aqui estamos, sempre teremos seres mais elevados do que nós que estão nos ajudando. É só a gente permitir, é só a gente sintonizar.
E sempre teremos seres menos elevados do que nós, para quem uma informação, uma orientação, uma palavra, um gesto, um exemplo podem ser vitais. Quantas vezes coisas que a gente faz naturalmente da nossa condição e que impactam a vida de outras pessoas positivamente, elas podem vir a dizer: ah, mas eu aprendi isso porque fulano fazia isso, fulano fazia isso. Então, vamos lembrar que existe essa rede infinita de solidariedade universal. Todo espírito mais evoluído, ele tem compromisso de ajudar o espírito menos evoluído. E ele tem sempre alguém mais acima dele que pode ajudá-lo. Aí, quando você chega no nível de espírito puro, que é o nível de Jesus, eles têm uma comunhão integral com Deus. Eles estão unos com o Pai, e aí eles vivem na perfeição, a gente não consegue entender, obviamente, acima deles está Deus. Então, vamos lembrar disso quando a gente estiver fazendo coisas chatas, que a gente não quer fazer, que a gente não gosta, e quando nós estivermos interagindo com as pessoas no serviço do bem, na caridade, no trabalho remunerado, na vivência social, vamos lembrar das ocupações e missões dos espíritos. Muita paz.